Olá, você está no podcast do Música em Rede. Meu nome é Rico Manzano. Eu sou Rodolfo Lacerda. E o Música em Rede é um canal de notícias e entrevistas sobre o mercado da música. Além do podcast, estamos no Instagram, Facebook, @Música em Rede Oficial, e no YouTube com vídeos de todas as entrevistas realizadas. É isso aí, hoje o nosso papo é com Gabriel Assad, que é produtor cultural, músico e jornalista, e é sócio da produtora Híbrido Comunicação e Cultura, e é baixista também da banda Pequena Morte. Ele é co-idealizador e co-diretor-geral do Festival Sensacional e sócio e diretor administrativo do Festival Sarará, dois dos maiores festivais de música aí de Minas Gerais na atualidade. E também com o Gabriel Junqueira, fundador e curador do Festival Koala e do Koala Lab, e também trabalhou quase 6 anos na empresa Facebook, criando estratégias de mídia e de marca para bens de consumo. Fala, Gabriel! Fala, Gabriel Assad e fala, Gabriel Junqueira, né? Tem uma gangue dos Gabriéis aí hoje. Salve, Rico! Salve, Rodolfo! Obrigado pelo convite. E aí, turma, tudo bem? Massa. Pra gente não se confundir aqui, hoje eu vou chamar o Gabriel de Bill, que é um dos apelidos dele, né, Gabriel? Um dos seus apelidos aí. Qual Gabriel? Do Gabriel Junqueira, no caso, né? É o Gabriel Junqueira, exatamente. E o Gabriel Assad eu vou chamar de Gabriel pra gente facilitar aqui. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por vocês estarem participando aqui. Muito legal receber vocês no nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema super legal, que é a importância dos festivais e as relações com o mercado da música. Bom, vocês dois estão à frente aí de grandes festivais brasileiros. Seria legal vocês contarem pra gente rapidamente a trajetória deles e o nicho musical que esses festivais priorizam. O Sensacional, ele sempre, por ter essa relação com o carnaval, a gente sempre priorizou muito shows que fossem alegres, que fossem pra cima, que fossem dançantes. Então essa foi uma linha de curadoria que sempre norteou muito o evento, né? Então a gente tenta manter um pouco disso até hoje. Então é difícil você ver no Sensacional shows que são muito para baixo, que são muito intimistas. Então assim, é uma coisa que a gente realmente prioriza, fazer uma coisa que seja dançante, estimulante, impactante. Ô Gabriel, eu até te perguntar uma curiosidade. Que ano que começou o Sensacional mesmo? Sensacional, a primeira edição foi em 2010. Ou seja, é exatamente 10 anos. Tem o Sarará também nessa história, né? Eu já não preferi falar do Sensacional porque eu estou conduzindo ele desde o primeiro momento. O Sarará é uma história mais recente, né? A Híbrido se tornou sócia do Sarará nas últimas 2 edições. Mas o Sarará, ele, por outro lado, sempre teve a participação de artistas maiores, né? O Criolo participando ali desde a primeira edição. Então, assim, é um festival que já sempre se propôs a ter um recorte um pouco mais, vamos dizer assim, midstream, mainstream, né? E hoje a verdade é que os dois se assemelham muito. Eles são muito parecidos em termos de curadoria, ainda que cada um preserve um pouco de sua identidade, cada um à sua maneira, né? Cada um tem as suas bandeiras, cada um tem um recorte que procura privilegiar ali na hora de conceber tanto artística quanto conceitualmente o evento. Mas hoje são festivais muito próximos, são festivais que a gente gosta de dizer que são irmãos, né? Bacana, bicho. E o Koala, Bill? Fala pra gente um pouquinho. Bom, o Koala surgiu em 2014, né? Foi a primeira edição. A gente estava trabalhando no planejamento dele já desde 2012. E eu já contei essa história muitas vezes, mas eu preciso repetir. Que a ideia de fazer o Koala foi quando o Estúdio SP acabou. Então, cara, eu sou do interior, fui morar em São Paulo e descobri uma cena que rolava lá que jamais seria pensada, jamais seria possível pensá-la aqui na cidade que eu cresci. E pra mim essa cena ela se materializava no Estúdio SP. Então, cara, foi lá que eu conheci Céu, Curumim, Tulipa Ruiz, Emicida, Criolo, Bárbara Eugênia, porra, um monte de gente
cena paulistana que acontecia ali. É uma nova cena da música brasileira, né? Porque é difícil nichar, né, estilo. Bons tempos do Estúdio SP, maravilhoso. Cara, era incrível. E quando o Estúdio SP acabou, acho que foi 2013 ou 12, lá. Aliás, o line-up da última noite do Estúdio SP é um line-up foda pra caralho. Que é um line-up totalmente koala, assim. Se você for ver a última noite do Estúdio SP, lembra muito o tipo de curadoria que a gente faz. E aí, quando acabou o Estúdio SP, pra mim ficou um vazio, assim, na cidade, que pra mim, na minha inocência, na época, aquela cena ia morrer. E eu falei, cara, a gente precisava fazer alguma coisa pra manter essa cena viva. E aí a ideia inicial do qual era ser um evento bem menor, assim, pra 1.000 pessoas, 500 pessoas. A gente queria fazer no MIS, lá no Museu de Imagem e de Som, só pra rolar mesmo. Só que a gente começou a trabalhar, cara, um monte de gente começou a se envolver, porque quando você trabalha com verdade no que você está fazendo, as coisas vão acontecendo, né? Vai surgindo gente de todo lado querendo ajudar e tal, e aí nesses 2 anos a gente marcou e remarcou o festival várias vezes, cara, assim, eu tinha até vergonha de falar com a galera, que era assim, a primeira edição era para ser em maio, aí depois cancelei tudo, aí era outubro, aí cancelei tudo, aí era dezembro, aí cancelei tudo, chamava e deschamava as bandas várias vezes. Cara, eu falei, mano, essa galera devem estar achando que eu um moleque sem noção, era eu, o Pix e o Guilherme na época, né, a gente era em 3, eu tinha 22, eles também por aí, falando com um patrocinador, com o Mural da América Latina, órgão público, a galera desacreditava um pouco. E acho que isso só foi gasolina pra gente continuar trampando. Mas aí foi isso, e aí em 2014 a gente fez a primeira edição, e a gente sempre teve um foco em música brasileira, então no começo muito essa cena de São Paulo, se você for ver a evolução da curadoria do Koala, ela começa muito paulistana e depois a gente foi ampliando o leque, assim como a cena cresceu, né? Tipo, pra mim não dá pra desassociar esse movimento da nossa música brasileira com a internet, Spotify, YouTube, Facebook. Então, a democratização da comunicação teve um impacto gigante na cena. E, cara, é muito louco, porque o Koala, ele é meu TCC. Na minha formatura, o meu trabalho de conclusão de curso era o Koala. E isso era uma tese que eu colocava, assim, já no chute, mas assim... Cara, em algum momento, quando as pessoas ouvirem essas bandas, elas vão gostar. Eu tinha sempre essa hipótese. Eu falava assim... Eu nunca ouvi, cara, essa banda. Eu chego aqui no show e acho foda pra caralho. Tipo, com certeza esse processo pode acontecer com mais pessoas. E a ideia do Koala era essa. Então, toda a forma que a gente monta a programação e a curadoria é basicamente feito para bandas pequenas, né? Eu tô falando aqui entre aspas porque pequeno pode ser muito mal interpretado, mas bandas em começo de carreira possam tocar para públicos grandes. Então isso é um pouco do que o Koala se propõe a fazer. Já falei pra caralho, mas assim, o nicho que a gente trabalha não tem um nicho específico. A gente monta a curadoria pensando muito em quem são os artistas que vão carregar a bandeira da música brasileira pelas próximas gerações, assim, Os dois trabalham hoje num momento, como você disse, existe um momento da internet, das plataformas digitais que favoreceu, o que a gente está vendo hoje que é o encontro de vários nichos, né? Nova cena da música brasileira, né? Porque é difícil nichar, né, estilo. Eu acho que a gente acaba fugindo um pouco dessa lógica que a indústria mesmo foi, que é a de trabalhar ali com sertanejo, de trabalhar com pouquíssimos estilos, que hoje tem assim dominam uma grande massa, né? Mas que também deixa um tanto de gente fora disso. Eu acho que todo mundo que está fora disso é quem está aqui ouvindo esse tipo de música, que está nos streams, que está nos nossos festivais. Talvez o mid-stream ali que a gente tem chamado, e até me chamou a atenção na fala do Junqueira, que é uma coisa que eu não ressaltei, mas a gente também nasceu com o mesmo propósito, que era de dar palco para artistas que tinham grandes shows, mas que não necessariamente tinham reconhecimento, né? Então, assim, trabalhar a nossa cena local ali de Belo Horizonte naquele momento era também
a coisa principal, por mais que a gente já estava trazendo gente de fora, a gente queria dar visibilidade para uma cena que estava crescendo muito internamente, né? Não era nem a nível de Brasil, não, mas assim, internamente BH estava pulsando quando a gente surgiu. Muitos grupos, muitas músicas e muitos estilos diferentes, né? Então, assim, essa coisa eu acho que não cabe muito restringir estilos mais. A gente tem realmente um tipo de se fazer música, né? Que é esse que está muito atrelado aos streamings, a uma nova lógica de se pensar a música hoje em dia, né? Eu também acho que essa ideia dos nichos, que era uma coisa que era, pelo menos na minha infância, eu lembro assim, cara, aqueles caras são roqueiro, aquela galera ali é, sei lá, cowboy, aquele ali é os caras do rap, aqueles caras ali são os fritos de rave. Tipo, hoje em dia eu acho que essa divisão ela não existe mais, assim. Eu vejo as pessoas que consomem música, elas consomem de tudo. Tem um cara que um dia ele tá numa festa underground ouvindo, sei lá, velho, Dark, tá ligado? No outro dia ele tá no carnaval cantando marchinha. Então, essa coisa de que nicho... É o Brasil, né, Bill? Acho que é uma característica até brasileira isso, né? A gente tá acostumado com essa montanha de estilos, né? Essa diversidade toda cultural. Talvez seja até... Eu não sei, assim, em outros países, imagino que é muito mais segmentado, assim, alguns gostos do que a gente que já nasce com carnaval. Eu acho que a gente aqui era segmentado também, como o Bill chamou a atenção, assim. Antigamente eu também via muito isso aqui em BH, que era essa coisa das tribos, né? Parece que antes da internet dominar e pulverizar um pouco, as pessoas tinham muito essa coisa, ou ele era um gótico, ou ele era um roqueiro, ou ele era um pagodeiro, sei lá, o cara realmente se identificava com aquele estilo. E se vestia. E hoje a coisa é mais eclética mesmo, né? Não tem muito dessa coisa. Bom, a gente tem uma grande questão aí para todos os artistas, produtores, bookers e pessoal que trabalha com música no geral, que é o que os festivais buscam na curadoria que eles fazem. Que tipo de artista, em qual fase da carreira, como esse material tem que chegar até eles, né? Como que o artista, o booker, o produtor tem que enviar esse material. Se puderem, com a experiência toda de vocês aí, poderiam falar um pouco sobre esse assunto? Cara, assim, acho que varia muito de festival para festival. Tem vários fatores que influenciam nisso. Um dos primeiros fatores é o fato de se o festival é pago ou não pago. O festival pago precisa vender ingresso. Você não pode fazer sua curadoria ignorando isso. Porque, por mais que seja bonito, não funciona, você quebra. Se você vai fazer um festival que é de graça, você tem muito mais liberdade para fazer a curadoria. No caso do Koala específico, que são 6 bandas por dia, se você for pensar, ele é bem curado, né? São poucos shows por dia. Eu falo que a gente faz uma curadoria proativa, assim. É difícil a gente receber um material de uma banda que a gente nunca ouviu, falar, caralho, vamos colocar aqui. Assim, eu tô pesquisando música 24/7, o tempo inteiro ligado na cena. Óbvio que tem uma parte do meu gosto pessoal. Tem coisas que eu coloco, às vezes, que não são do meu gosto pessoal, mas que eu entendo que precisam estar ali. Que acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam entender também. Tem o gosto pessoal do curador, cara. Se eu fizesse um festival que tivesse 5 palcos, 70 bandas, é outro pensamento, muda completamente. Então, no caso do Koala, assim, ela tem o foco, por ele ser essa coisa menor e mais restrita, a gente tende a buscar artistas que já têm alguma circulação, na média, assim, né? Óbvio que a gente sempre coloca alguma coisa ali que muitas vezes a pessoa nunca ouviu falar. A gente tá chegando nosso sonho é poder fazer uma curadoria inteira assim, só que para você chegar lá são anos e anos e anos de construção de confiança do público para entender que o que você põe ali é bom. Mas a gente testando, a gente chegou num modelo mais ou menos de curadoria que é basicamente assim. A gente tem sempre um ou dois representantes consagrados da música brasileira, então já passou Caetano, Gil, Tom Zé, Milton, Elza,
Elba, enfim, grandes nomes. Sempre tem essa galera que tá no midstream, que tá despontando ali, que aí eu colocaria, tipo, Duda Beat, Bacaxi do Blues, Francisco El Hombre, Johnny Hooker, Silva. Sempre a gente pensa em algum show especial, então, shows inéditos que nunca aconteceram. Então rolou Marcelo Camelo e Cícero, rolou esse ano a Orquestra Rumpilés com Russo Passapusso, não foi inédito, mas rolou Milton e Criolo, Chico César e Maria Gadu, então sempre algum show especial. E aí sempre uma ou duas apostas. Então nomes que as pessoas ainda não estão ligadas, mas que a gente acredita que vão ter um papel importante na música brasileira. E aí, além da coisa da música em si, a gente olha para bandas que estão no rolê de verdade, tá ligado? Que estão ali sério. Não pode ser uma banda fogo de palha, saca? Que grava um disco, depois some, nunca mais aparece, porque, cara, tem um monte de gente no rolê dando sangue por aquilo, e você tira o espaço de uma pessoa que tá comprometida seriamente com a música, com a carreira. Vocês já devem ter visto um monte de banda que sai, aí tem um burburinho, aí um monte de gente põe no line-up e de repente some, você nunca mais ouve falar. E com o tempo você vai percebendo mais ou menos essas bandas. São bandas que estão buscando mesmo um trabalho profissional, né? Que se entendem como aquilo sendo importante para elas e formando o público, buscando essa formação e se mostrando no mercado, né? Faz sentido elas estarem circulando em festivais por estarem realmente buscando um trabalho consolidado, né? Ou buscando consolidar o trabalho, né? A gente tenta ter a maior representatividade possível de gênero musical, de regionalidade, e representatividade em si. Então, assim, cara, tem muito ritmo no Brasil, um pouco do que a gente estava falando, assim, eu não consigo pensar outro país que tem uma diversidade cultural tão grande quanto a nossa, assim, talvez os Estados Unidos, mas eu acho que o Brasil é uma coisa fora da curva, assim. Acho que o Brasil tem mais, os Estados Unidos tem essa sensação, assim, clara. Sim, eu não fiz essa pesquisa, mas assim, eu bato o olho, eu acho muito improvável que tenha um país com tanta diversidade musical igual tem no Brasil. Cara, tem rap, tem carimbó, tem forró, tem, funk, você tentar trazer diversidade de estilos musicais brasileiros também, de coisas mais regionais. Isso é uma coisa que tá começando a ficar mais presente na curadoria do Koala, até pelas andanças que a gente tem feito pelo Brasil, assim, cara, você vai fazer uma imersão em Pernambuco, dá vontade de fazer um line-up só de música pernambucana, entendeu? Só que você não pode esquecer que, cara, em BH tá rolando uma cena de rap fodida, lá no Pará tá rolando outra, mano, carimbó, eletropop, sei lá, que eles estão fazendo lá que tá muito foda. Então, só pra finalizar, o line-up precisa fazer sentido sonoramente, né? Eu sempre falo que o line-up é tipo montar uma playlist ou fazer um set de DJ, e a ordem que você coloca também. Desculpa aí se me estendi um pouco, é que é complexo. Imagina, cara. Foi bacana, deu para entender bem assim como é que funciona. E aí, a SAD? Bom, eu acho que vou até ficar chovendo no molhado aqui em relação ao que meu xará aí disse, porque eu acho que a nossa linha aqui de curadoria é muito parecida, né? Retomando aqui, a gente quando começou a Dio Sensacional, que era um evento gratuito, a gente não tinha essa preocupação do grande nome, né? Por quê? Porque a gente nem podia ter um grande artista para tocar de graça em praça pública, né? O que acontecia? A gente fazia um line-up de bandas vocais, de repente com um convidado de fora ou dois, soltava na internet e aquilo viralizava por si só. Então a gente não precisava nem ficar fazendo um esforço muito grande de comunicação, não. Então, nesse momento, a gente privilegiava bandas vocais, bandas que a gente gostava, mas nunca pensando na projeção do artista, mas pensando na qualidade e se era um trabalho sério, né? Que é algo que a gente preza muito também, de pegar um artista que tem um trabalho que você vê que não é fogo de palha, como disse o Gabriel aí. À medida que a gente foi transitando e mudando o formato para um formato pago, a coisa foi se transformando. E essa necessidade de ter um artista de grande porte, ou alguns artistas de grande porte, para compor esse line-up, se torna fundamental. Justamente por essa necessidade que a gente tem de vender ingresso,
de partir para um outro tipo de formato mesmo. Então, assim, passa-se a investir muito mais em comunicação, passa-se a pensar na relevância numérica do artista, né? E, claro, você não vai deixar também de perder o seu gosto, a linha ideológica do seu festival em função disso, mas você tem de respeitar, né, um pouco disso, que é o alcance do artista, que é o apelo que ele tem junto ao público. Então, isso cada vez mais tem sido uma coisa que prevalece no nosso evento e nos nossos eventos, tanto no Sarará como no Sensacional. O Sensacional, ele é um festival que na última edição ele teve 3 palcos, com 6 shows em cada. Então, essa coisa, né, da gente ter 18 artistas tocando num único dia, ele dá essa possibilidade da gente também não perder um pouco dessa essência de ter artistas menores, de ter artistas que não necessariamente têm esse apelo. Então a gente acaba fazendo um grande mix, né? A gente tem ali nomes também históricos. Por exemplo, a gente teve na última edição a Elba tocando com Chico César. A gente adora feats também, fazer esses shows especiais, convidados, é uma coisa que a gente tem feito muito, mais ainda no Sarará. Mas a gente também tem sempre espaço para artistas novos. Então, por exemplo, tocou esse ano a Fenda, que é um grupo de mulheres aqui de BH, que é um grupo surgido há 6 meses, mas que já tem um trabalho muito massa. Então, assim, já ganhou espaço lá naquele palco, já estava dentro do line-up. Então, a gente também não deixa de contemplar artistas que não necessariamente não têm um trabalho ainda consolidado ou não tenham construído um grande público, né? A gente busca fazer uma salada disso. Hoje em dia, uma coisa que a gente preza muito também, em ambos os festivais, é representatividade. Então, a gente busca ter sempre mulheres quase que na proporção de 50-50. Então, se a gente vê que o line-up está ficando muito masculino, a gente começa a ficar incomodado com isso, começa a dar mais palco e chamar mais nomes femininos. A gente busca ter sempre artistas do universo LGBT, sempre artistas negros. Então, assim, esse equilíbrio é uma coisa que a gente preza na hora que a gente faz a nossa curadoria hoje em dia. E, Gabriel, se a gente está vendo tanto o Bill do Koala como você dando esse panorama de que a diversidade, de uma forma ampla, é um fator crucial, né, numa curadoria, imagino que também seja para os outros festivais aí por aí, né? Não sei como é que você está vendo. Eu acho que sim, eu acho que que tá. Como o Bill disse, cada festival vai ter ali um pouco da sua linha de curadoria, do seu pensamento, né? A gente surgiu num contexto extremamente político. O Sensacional e o Carnaval de Rua, que eu já falei aqui, de BH, ele nasceu num contexto político muito intenso. Na época era uma coisa local, tinha uma briga com o prefeito na época, ele estava proibindo o uso de algumas praças aqui, que, por exemplo, temos aqui a Praça da Estação, que foi uma praça recentemente reformada, e que recentemente assim, né, isso já tem 10 anos, mas na ocasião que ela foi reformada, ela foi pensada para se ter eventos, e esse cara proibiu de ter eventos nessa praça. E ele acabou criando uma briga direta com a cena daqui da cidade. E, nesse momento, começou a surgir um movimento muito intenso de ocupação do espaço público. E o Sensacional veio nesse esteio, assim. Na época a gente estava formando a produtora, a gente tinha acabado de voltar de uma turnê com a Pequena Morte lá na Europa, que foi muito inspiradora. A gente participou de festivais de rua na Itália e etc. Aquilo inspirou a gente a criar esse festival aqui, junto a esse contexto que estava acontecendo. Então, essa veia política, vamos dizer assim, ela permeia o nosso festival até hoje, né? Então, a gente está sempre preocupado em pensar um pouco o contexto político-social em qual a gente está inserido. E isso afeta diretamente a nossa curadoria. Então, nesse sentido, a gente preza muito por essa representatividade, a gente sempre tem uma bandeira forte no aspecto, vamos dizer assim, por exemplo, esse ano o tema era A Terra é Redonda. A gente trabalhou o conceito de que a Terra é redonda. Alguém precisa avisar. Então a gente tem sempre essa preocupação. E isso acaba refletindo na curadoria também. Os festivais de vocês estão em cidades com uma cultura muito forte, efervescente, assim, né? O Junqueira, o Bill,
com o Koala, disse que falou pra gente que ele tem aí uma preocupação de entender o mercado e ir atrás e ir atrás desses artistas, escolher esses artistas, né? O Sensacional Sarará tem uma forma de curadoria também de receber esse material, ainda mais, eu acredito que não deve ser, se sim, eu acredito que não deve ser uma coisa muito simples, porque tem muita coisa. Eu fui para BH nos últimos 2 anos, toda vez que eu vou para lá eu fico impressionado, assim, como tem muita coisa boa acontecendo por lá. Como é que funciona essa parte aí do pessoal que entra em contato com vocês vão atrás dos artistas, como é que funciona isso? A gente já recebe muito material, né? Isso é inevitável, as pessoas realmente procuram a gente, mandam material e a gente sempre dá uma atenção aos materiais. Agora, é isso, assim, a nossa experiência acaba pautando muito, né? O nosso conhecimento, a nossa pesquisa individual acaba pautando muito essa seleção. Então, essa coisa do relacionamento, a coisa dos movimentos que a gente faz, de ir em festivais, de ir em outros eventos, acaba que isso é mais importante, é mais preponderante aí na definição desses artistas, né? A gente geralmente não vai optar por aquilo que chega no inbox, a não ser que seja algo muito surpreendente, muito rico, muito interessante. A maioria das vezes é algo que a gente vai ter a possibilidade de presenciar ao vivo. Cara, isso é muito importante, cara. Você ver o show ao vivo. Eu já teve casos de eu ouvir um disco no repeat, falar, caralho, que foda. Aí fui ver o show e, cara, não entrega. Aí você fala, puta, pra um festival não funciona, entendeu? Você tá num palco gigante, 10, 12 mil pessoas, cara, o cara tem que estar, ao vivo tem que estar redondo. Então, isso é muito importante. Às vezes o ao vivo, ele surpreende, né, também. Às vezes o CD você fala, bom, legal, e o ao vivo você fala, cara, que show, né? Essas Sim, coisas são bem loucas. Né? Isso rola muito também, cara. Coisas que você não ouve no dia a dia no Spotify, por exemplo, não uma música que você ouve no seu cotidiano, mas que o show é catártico, tá ligado? Então o festival tem muito disso também. Às vezes você põe uma banda na curadoria, a galera ouve e fala, não curti. Aí vai ver o show ao vivo e fala, caralho, mano, melhor show, pirei. Então o show muda tudo, ainda mais em festival, né, velho? No final das contas, os festivais eles são um grande potencializador do mercado, né? A gente já está falando disso aqui antes da gente gravar, a importância que o festival tem em potencializar os artistas com o público, as próprias marcas que estão envolvidas também, que é um assunto bem importante aí também, né, de apoio para realizar, além da venda de ingressos, né? E também do próprio festival, né, que se fortalece, alguma cultura se fortalece, né? O festival ele tem aí uma função de experiência muito grande, né? Eu queria contar aqui que, por exemplo, que a gente fez uma comitiva para ir para o Koala no último ano. Então foram pessoas da equipe do Sensacional e do Sarará para acompanhar o Koala. A gente fez isso também com outros festivais, né? Isso para dizer dessa importância mesmo de ver o que está acontecendo nas outras praças, de ver os shows ao vivo. E só concluir que, dando uma dica mesmo, eu acho que sim, o melhor material que você pode apresentar para um curador ou para um produtor, hoje em dia, é um material ao vivo, né? Então, se você tem a oportunidade, de repente, numa feira, no que for, de sentar com o cara, em vez de você mostrar a gravação do seu disco, mostra uma execução ao vivo. Porque ninguém está comprando o disco. A gente está comprando o show do cara. Eu tenho participado de pitchings, né? Cara, eu fui pro Porto Musical, em Recife, rolou no Coquetel Molotov, nasci em São Paulo, os showcases. Eu sempre vou ver também. Ainda são espaços que ainda tem curadoria nesses espaços, né? Mas eles estão, acho que são mais abertos, são formatos menores, shows mais curtos, mas que, cara, muita coisa que eu tenho ouvido hoje em dia eu descobri nesses processos. E aí, cara, o que o Gabriel falou é muito importante. Eu ainda não tive o prazer de ir pro Sarará, nem pro Sensacional, mas tô rodando muitos festivais do Brasil e nessas você descobre muita coisa, cara. Tipo, a gente fez o Mestre Anderson Miguel, que eu descobri no Coquetel Molotov, da Aninha Garcia. Cara, fui lá, pirei, paguei pau, copiei ela mesmo. Entendeu? Isso acontece.
Bom, e o Música em Rede ele acontece também ao vivo de segunda a quinta-feira, às 19 horas, no nosso canal do Instagram, que é o @Música em Rede Oficial. E as nossas entrevistas posteriormente vão todas para o nosso canal do YouTube, então inscreva-se lá no nosso canal para não perder. E agora a gente vai conferir, inclusive, um trechinho de 2 entrevistas que passaram lá no nosso Instagram e que estão no nosso canal do YouTube, certo? Vamos conferir então um trechinho do papo que rolou com a Elisa Azenlor, da UBC, e com o Eric Vecchione, que é booker do Chico César, Maria Gadu e Mariana Aidar. A primeira iniciativa que a gente tomou foi imediatamente, assim, a gente viu que alguns governos foram super rápidos, como, por exemplo, o governo do Maranhão, e lançaram... Lançar edital, né? Editais, Então, assim, a gente começou a ver esse movimento e a gente fez imediatamente um repositório de editais e iniciativas. A gente começou a pesquisar algumas iniciativas, até internacionais, que poderiam contemplar artistas, né, aqui no Brasil. Sabe, o Suricato, todo mundo estava com o disco novo aquele período que a gente trabalha o lançamento, né? O Chico, por exemplo, tem postado quase diariamente uma música nova, assim, porque é um gênio, né? Um cara que ficou parado 2 minutos, já saiu uma música incrível, assim, sabe? E é louco que hoje até num grupo lá a gente estava conversando, a imprensa, a galera já veio em cima disso, assim, sabe? Bom, estamos caminhando aí para o final do nosso podcast. Gabriel Assad, Gabriel Junqueira, que foi o mais conhecido como Bill. Cara, vocês querem deixar alguma mensagem final aí para o pessoal que está ouvindo? Bom, primeiro agradecer aí, mais uma vez, pelo convite. Eu acho que nesse momento delicado que a gente está, trocar ideias, trocar experiências é muito importante. A gente precisa estar realmente se fortalecendo sempre. Espero que em breve a gente saia disso mais forte do que nunca, mais em contato do que nunca, e que a gente possa construir aí grandes e belos festivais no futuro, que a gente possa sempre fortalecer essa cena musical tão rica que a gente tem no Brasil. E é isso. Valeu demais aí, gente. Cara, é isso. Muito obrigado pelo convite. Realmente, poder trocar ideia é muito bom, e conhecendo as pessoas, você vai vendo que as experiências são semelhantes, que tem todo mundo passando pelas mesmas coisas, desde do ponto de vista de como pensa o festival, da percepção do mercado, e acho que isso é legal para quem ouve também, para ter essa ideia, que acho que se ouvir 40 pessoas falando, provavelmente as coisas vão se repetir. Meu recado é parecido com o do meu xará. Cara, eu acho que a gente vai sair mais forte. Assim, é um momento desafiador, todo mundo tá tendo que ser 10 vezes mais criativo do que era, aprendendo formatos, coisas que estavam demorando para acontecer no Brasil, no nosso mercado, estão acontecendo de forma mais rápida, né? Se você pensar em a digitalização das coisas, o entendimento do digital, da importância disso, da internet, dos meios de comunicação, de, cara, fazer live, de como isso tem potencial para, em qualquer ocasião, não necessariamente uma pandemia. Então, acho que quando a gente sair dessa, o mercado de entretenimento e de música volta muito mais forte, muito mais profissional. E, se Deus quiser, a gente vai ter oportunidade ainda de fazer história na música brasileira e dar a ela o valor que ela merece. É isso. Show! Obrigado, gente. Obrigado, Gabriéis, no plural, né? Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite para bater esse papo com a gente. Acho que foi bem enriquecedor e super válido. E pra gente é fundamental essa troca, né? E lembrando, pessoal, que o Música em Rede é transmitido ao vivo de segunda a quinta, a partir das 19 no nosso canal de Instagram, @Música em Rede Oficial. Siga também nossa página de Facebook, Música em Rede Oficial, onde postamos todos os links e notícias que compilamos nos nossos programas. E também siga no nosso canal de YouTube, Música em Rede, com todas as entrevistas gravadas e outros conteúdos sobre o mercado da música. É isso, pessoal. Até semana que vem. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Gabriel Junqueira, Gabriel Assad. Obrigado, hein? Tchau. Valeu. Obrigado pelo convite de novo. Bom fim de semana. Valeu, gente.
O podcast Música em Rede é produzido e distribuído pela Clave. Para saber mais sobre as nossas criações, nos acompanhe pelo Instagram clave_music e pelo site clave.com.br.